Olá a todos, a todos, a todas. Meu nome é Luana Furtado. Eu sou doutoranda em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria. Sou integrante do Laboratório de Performance e Arte e Cultura, LAPARC, coordenado pela professora doutora Gisela Reis Brancalana. Eu sou autora desse trabalho, enquanto minha orientadora também é coautora desse trabalho, o qual está intitulado Performance e Arte entre Mulheres, Ações Coletivas em Foco. Então, esse trabalho em questão, ele contempla uma pesquisa de nível de doutorado que está no início, na fase inicial, no primeiro mês. Estou no meu primeiro mês como doutoranda, então essa pesquisa, de certa forma, ela é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado, finalizada em novembro de 2023. E a minha ideia prevê a criação de uma coletividade em performance e arte entre mulheres, a qual eu vinha desenvolvendo, de certa forma, desde o mestrado, mas não com o conceito de coletivo. Eu vinha trabalhando com outros vieses, onde eu constituía redes de diálogo e de contato com outras mulheres. E isso não era trabalhado com o conceito de coletivo. Então, agora no doutorado, eu pretendo focar no conceito de coletivo, na coletividade e discutir como que isso pode ser viabilizado e trabalhado para mim na minha trajetória, de acordo com as minhas intenções. Então, assim como o André Mesquita, historiador e teórico de arte, eu acredito que atuar coletivamente significa agir no campo da transversalidade. Então, eu entendo uma coletividade como também uma série de subjetividades e individualidades que compõem o coletivo, e eu tenho buscado também levar isso em consideração. E eu adentrei no percurso do doutorado pensando em realizar laboratórios de criação coletivos em performance entre mulheres, e acabei entendendo que durante o meu percurso, né, desde o mestrado e além disso, desde 2019, ainda mais atrás, desde 2019, eu já vinha estabelecendo coletivos com mulheres de outras maneiras. Então, ao longo do meu mestrado, eu trabalhei com autoetnografia, pensando em contatar, dialogar, escrever, anotar sobre histórias de outras mulheres com quem eu buscava construir rede, com quem eu buscava conversar. E com isso havia um coletivo, né, que não era tratado com esse termo coletivo. Então aqui eu trago imagens, registros de uma performance chamada Pedras da Minha Vida, apresentada na metade do ano de 2023, uma das minhas performances apresentadas durante o mestrado. E eu recupero nessa performance histórias de mulheres, então, que chegaram até mim, aliadas às minhas memórias e aliadas às memórias da minha bisavó, sobre a dificuldade de se divorciar, de se separar, relações heteronormativas, relações de abuso, relações abusivas e de violência contra a mulher. Então, eu fui coletando essas histórias e trabalhei com as pedras, pedra como metáfora, materialidade da pedra como metáfora de uma dor, de uma dificuldade, de um problema, né? Então eu trago também a materialidade da roupa branca e do véu de noiva, que também tem a ver com as memórias da minha bisavó, que foi uma mulher que lutou para se divorciar na década de 1940, quando o divórcio não era permitido pelas leis brasileiras, então ela passou por um processo de desquite, ela foi desquitada na época. E ela também era costureira de vestidos de noiva, costurava vestidos de noiva para as noivas da cidade, para as mulheres da cidade, né? Cidade de Tupaciretã, no interior do Rio Grande do Sul. Então, nessa performance, ela tem um compilado de histórias e de memórias, em que eu conto elas, vestida de branco, com um véu estendido de toalha em cima da mesa. Em cima da mesa tem um prato com pedras, enquanto eu conto essas histórias, eu vou comendo as pedras, né?
até que não seja mais possível colocá-las na boca. Eu acabo regurgitando tudo no prato. Então, eu tenho já essa constituição de rede de mulheres, também muito atravessada pela colaboratividade, pelo coletivo formado com o LAPARC, né? Então, só para situar vocês, essa performance Pedras da Minha Vida foi apresentada no evento Emaranhados do Corpo, metade de 2023, no Teatro Caixa Preta, dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Agora, essa performance colaborativa com o LAPARC, uma performance coletiva do LAPARC, a performance Apedrejadas, ela foi apresentada numa exposição internacional intitulada Deveres Tecnopoéticos, no Museu de Arte de Santa Maria, no MASME, que integrou o evento do simpósio da AB Cyber, de 2023. Então, nessa performance colaborativa, a gente permitiu que as pesquisas individuais, que somos todos performers, artistas, pesquisadores, né, que compõem o LAPARC, integrantes do LAPARC, nós permitimos que as nossas intenções de pesquisa individuais entrassem no trabalho coletivo. Então, eu também tenho uma ação individual dentro desse coletivo, onde eu como pedras também, contando mais e mais histórias de mais mulheres que seguiam chegando para mim, né? Então, diferentes abordagens com o coletivo é o que eu venho buscando, então, discutir cada vez mais, agora usando esse termo coletivo, coletividade. Eu tenho acessado a referência do Ricardo Basbaum, quando ele fala em paisagem coletiva, para pensar também a coletividade associada a uma prática, a uma ideia ou situação compartilhada, mas que é elaborada de forma individual pelo artista, e o coletivo ele está imbricado ali, né? Como é o caso da performance Pedras da Minha Vida, né? Uma performance individual, mas o coletivo ele está imbricado ali de certa forma, e eu pretendo seguir trabalhando com isso, né? Também a ideia do colaborativo, trazida pela Claire Bishop, o trabalho com o coletivo e com o colaborativo relacionado a essa arte política, arte engajada, né? Que no meu trabalho está muito relacionado com a questão da mulher, com os estudos feministas, com as minhas experiências pessoais, com as experiências de outras mulheres, com a necessidade de seguir debatendo sobre o assunto e a necessidade que eu sinto de falar, né? Não é à toa que eu conto histórias, que eu já contei muitas histórias em performance. Eu sigo recebendo essas histórias pela rede que eu já venho formando, que eu já venho constituindo. Então, por isso também eu tô com uma outra performance já em andamento, em processo de criação, para ser apresentada no final do semestre. E que traz, né, essa ideia do coletivo para que eu possa me aprofundar nesse conceito e seguir discutindo, né, tanto na teoria quanto na prática. Então é isso. Essas são algumas referências bibliográficas principais que eu trago para esse momento. E é isso, muito obrigada.